Boa, belezinha? Que a espiritualidade possa abençoar a tua caminhada, iluminar teu mental, para que você pare de fazer besteira, né? Nós, quando falo você, eu me incluo nesse rol também, que a gente faz muita besteira, muita coisa impensada, né? Deixa muita gente que, né, não devia entrar na nossa vida, entrar. Fala o que não tem que falar, compartilha coisa que não tem que compartilhar com quem não tem que compartilhar. A gente acaba sendo vítima de nós mesmos, né? A minha espadinha lá atrás, lá. Minha macumbinha lá. A Umbanda, ela cultua vários deuses? Ou ela acredita num Deus só? Pasmem ou não, ainda tem gente que ainda, né, acredita que a Umbanda cultua vários deuses. É uma coisa que eu não consigo entender. Oba. Agora sim. É uma coisa que eu não consigo entender. Porque muita gente fala assim, o orixá que é cultuado no candomblé não é o mesmo cultuado na Umbanda. Calma aí que eu vou pegar meu celular. Não tem corte, não tem edição, não tem nada, é tudo no improviso. Então, vou abrir o Google aqui. Eu vou abrir o dicionário aqui. Olha a minha zona aí, né? Abri o dicionário, agora eu vou jogar aqui a palavra no dicionário. Abri o Michaelis aqui, né? Que eu gosto do Michaelis. Vou abrir a palavra ancestral. Por que você está abrindo a palavra ancestral, Eduardo? Porque tem muita gente que fala que o orixá na Umbanda não é o mesmo orixá do candomblé. Escuto muito isso. O orixá da Umbanda é um, o orixá do candomblé é outro. O candomblé cultua os verdadeiros orixás e respeito cada um na sua crença, não fica entrando nesse mérito, porque eu acho que isso mais divide do que agrega, né? E o que a gente menos precisa hoje é divisão. A divisão, o preconceito, a palhaçada começa no nosso próprio meio, né? As religiões de matriz africana, um criticando a prática do outro, um criticando o terreiro do outro, e a gente não se entende, consequentemente a gente não consegue estabelecer uma união, consequentemente a gente fica mais fraco e mais à mercê da discriminação dos outros, né? A gente não tem essa unidade, não consegue construir essa unidade. Mas para poder, né, bater o que eu quero aqui, eu tenho que falar sobre isso. É tudo visão minha, tá? Então, tem muita gente que fala que o orixá que é cultuado no candomblé não é o mesmo da Umbanda. Aí você vai pesquisar o que é o orixá, a visão do Yorubá, do candomblé, quem é o orixá, aí vai ver que o orixá ele é um ancestral divinizado. Né? Um ancestral divinizado. Vamos ver o que é um ancestral. Joguei aqui no Michaelis, escrevi a palavra ancestral, divide, né? Ancestral, significado do ancestral, relativo ou próprio dos antepassados ou antecessores,
que se herda dos avós ou antepassados, avito, muito antigo ou velho remoto, qualquer ascendente de uma pessoa ou de uma família anterior aos pais, antecessor, ancestrais, ascendência longínqua de alguém, ascendência, todos aqueles que viveram nos séculos passados e dos quais um povo é continuação. Ancestrais. Eu escuto muita gente falar isso aí, né? Ah, orixá, né? Tá. Vou jogar aqui agora no dicionário divinizado. Deve me dar aqui o divino. Divinizado. 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 Que se divinizou. Que tornou-se divino. Deificado. Relativo a divino ou que apresenta a natureza divina. Por isso que eu falo que tem que estudar, né? Ancestral divinizado. Vocês já entenderam, né? Já estão vendo para onde meu raciocínio vai levar, né? Então eles falam que o orixá que vem na Umbanda é um falangeiro. E o falangeiro a gente sabe que é um espírito que ele pega aquela roupagem fluídica do orixá, ele assume as características e trabalha irradiado na energia daquele orixá específico, né? Então o Ogum Megê seria Nossa, acabei de falar agora aqui. Isso aí, vocês lembram, que eu não lembro agora, que me voou. Nesse arquétipo todo, né? É um falangeiro que vem com esse arquétipo do Ogum, que trabalha tal, cemitério, não sei o que, lá lá lá. Aí você pega o significado aqui do ancestral divinizado. O que é um ancestral? É uma pessoa que veio antes, uma pessoa que viveu, encarnou, errou, acertou, morreu. Divinizado por quê? Porque ela elevou-se, subiu na escada evolutiva, na escala evolutiva. Ora, eu quero que alguém me explique onde está a diferença aí, nesses termos que colocam, né? Mas isso é uma opinião minha, eu não estou aqui para contrariar a fé de ninguém, para debater, são coisas que a gente vai lendo e, né? Mas enfim, então eu acredito que sejam os mesmos, cultuados de formas diferentes, através de liturgias diferentes, né? Mas eu não estou aqui para botar minha verdade para ninguém, essa é a minha verdade. Quem concordar ou abraçar minha verdade, ó, show de bola. Quem não abraçar também, beleza. Quem quiser colocar alguma coisa aí embaixo aí para complementar, eu tô aberto sempre ao diálogo e a novas ideias, né? A gente está sempre em evolução e está sempre mudando pontos de vida, perspectivas. Eu não tô aqui para a pessoa que bate o pé e fala que a verdade dela é a única, é a absoluta, tá perdida na vida. A verdade ela é mutável, né? Não existe verdade. Ah, tem, não, tem não. Não tem esse negócio de verdade. A verdade é mutável. Vai depender da época, vai depender dos valores que aquela sociedade cultua, vai depender do grau de evolução, de intelecto, é variável. Tá, então a gente entendendo isso, né, a respeito dos orixás, né, como eu já bati em outros vídeos aqui, a gente entende que eles são representantes de algo aqui, né? Uma força maior, uma força suprema. E eu gosto muito da explicação do Rubens, quando ele coloca as 7 linhas, né? Como lá, fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Tem uma visão, Eduardo, tenho uma visão particular das linhas, dos orixás que compõem as linhas, mas isso é minha, não vou entrar no mérito aqui. Mas essa composição eu acho perfeita, que a gente até sabe que, né, catalogados aí existem mais de 400, algumas literaturas falam em mais de 600, né? Mas a gente sabe que eles vêm de algum lugar, de uma força maior, de uma potência, né, de algo supremo. Quem que é?
Quem que é? Uns chamam de Zambi, né? Outros chamam de Olorum, outros chamam de Olodumare. Vai depender, né? Porque cada nação quando veio para cá trouxe de uma forma, trouxe uma nomenclatura. E quando a gente fala de sincretismo, a gente tem que saber que o sincretismo começou primeiro dentro do próprio culto africano. Como assim? Antes de ter o sincretismo do culto africano com o culto católico, os próprios cultos africanos eles, né, sincretizaram um com o outro. Por quê? Porque o culto era tribal e cada tribo tinha o seu deus, não era, né, a sua divindade, não cultuava. A forma, por isso que eu falo que candomblé é brasileiro, eu falo não, né? Eu leio aí. Candomblé é brasileiro, umbanda brasileira, porque a forma como o culto foi institucionalizado, foi criado, foi montado, foi concebido, foi trabalhado, só existe aqui. O orixá é de fora, mas a forma como ele é cultuado aqui hoje não existe lá. Se tu for lá, não existe. Né? Pode até ter migrado daqui para lá, mas, né, origem não existe. Então os orixás eles são a manifestação de Deus no plano terrestre, né? Então o Ogum é a manifestação da lei de Deus no plano encarnado, o Xangô é a manifestação da lei de Deus no plano encarnado, né? Oxum é a manifestação do amor de Deus no plano encarnado. Então eles são a manifestação de Deus, essa visão umbandista, de grande parte dos umbandistas, né? Não são o Deus propriamente dito. A gente cultua a Deus, né, por intermédio deles. Quando a gente agrega as características do orixá para a nossa vida, a gente está prestando culto a Deus. E quem é esse Deus, né, na nossa vida? No grupo que a gente tem lá do WhatsApp lá, eu joguei um material falando sobre Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Né? E a gente vai passando várias visões do que é Deus, a visão de Deus em outras religiões e tal. E quando você começa a comparar, você vê que os deuses, né? Brahma, Alá, Olorum, né? Jeová, eles têm mais coisa em comum do que diferenças. Acho que a principal. Por isso que eu acho idiota quando ele fica brigando, como se o meu Deus fosse mais forte que o Deus. Sabe? Porque a principal diferença entre eles. A principal é a nomenclatura. Porque eles são todo poder. Eles regem o universo. Eles são soberanos, oniscientes, onipotentes, onipresentes, né? Eles têm características muito comuns, né? E mudam a nomenclatura. E é assim que a gente vê o Olorum, o Olodumare, né? Ele está em todo lugar, o tempo inteiro, o tempo todo. Tudo ele vê, tudo ele sabe, nada escapa aos olhos de Deus, de Olodumare, de Olorum, de Zambi. Então ele é onipresente. Ele é todo sabedoria. Por isso que às vezes a gente sofre, a gente passa por situações, né, que a gente briga, a gente luta contra, a gente... Aí lá na frente, depois que a gente passa toda a tempestade, a gente entende. Talvez eu precisasse passar por aquele monte de, né, obstáculo para poder me tornar a pessoa que eu me tornei, ou para poder realizar aquilo que eu realizei, né? Então ele é onisciente, onipresente, ele é onipotente, ele é o todo-poderoso, ele rege todo o universo, ele rege as leis do universo. Não existe outra criatura criada ou incriada que se assemelhe
aos poderes, à força, à luz de Zambi, de Olorum, de Olodumare. Porque se é assim, né, se tivesse algo, e a gente lê isso até no Livro dos Espíritos, se ele tivesse sujeito às leis da matéria, se tivesse algo mais poderoso que ele, a gente viveria num estado de instabilidade constante, né? Então ele é todo poder, ele é todo sabedoria, ele está presente, né, conosco o tempo todo. Por isso que quando a gente para e reza, a gente consegue se conectar com Deus, porque ele está em qualquer lugar. Basta que a gente abra os nossos canais para que através, né, da gente a gente consiga estabelecer a conexão com o divino, com o sagrado. Os orixás, eles são, como a gente já viu no outro vídeo lá, eles formam a tal da coroa planetária e eles regem, né, o universo através dos reinos, das qualidades, dos atributos, das energias, né, formando aquela tela planetária e regem o universo, né? E não é uma coisa fácil assim de você entender. Eu mesmo não sou um entendedor da coisa, né? Não é um mês, 2 meses, 3 meses de leitura, 2 livros que você vai ler, que você vai assimilar e transmitir, mas você tem uma ideia geral do tudo, né? E do nível de sabedoria que Deus empregou na construção do universo. Quando você começa a enxergar a coisa num nível macro, você começa a ver e entender a sabedoria divina nisso aí, né? E os guias, né? A gente louva muito os guias, os mentores trabalham muito com os guias e com os mentores. Eles são a ferramenta, por interpretação minha, tá? Eles são uma ferramenta, né, de Deus para poder atingir determinado público. Porque nem todo mundo vai entender ou vai se abrir para as mesmas coisas. Ah, Eduardo, como assim? Tem gente que gosta de jiló, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de laranja, tem gente que gosta de limão, tem gente que... Somos diferentes. E nem todos os canais de comunicação conseguem afetar todas as pessoas de igual maneira. Por isso você precisa de diversas religiões, com diversas metodologias, com diversas formas de alcançar o seu público para poder fazer chegar até você a palavra de Deus. Eu já não tenho muito esse problema, né? Eu já acho que eu já falei isso, né? Eu sigo um pessoalzinho aí que eu... Pessoalzinho em forma carinhosa de falar, né? Na internet que me fazem muito bem, né? O pastor Neil Barreto, né? O Thiago Brunet, o pastor Cláudio Duarte, né? Vejo os videozinhos da Monja Cohen, vejo os videozinhos lá do camarada do Espiritismo lá, o Haroldo Dutra Dias, o Rossandro Klingey, nome complicadinho, mas fala muita coisa boa, né? A Marina Nagel, aí vejo o videozinho do pessoal da Umbanda lá, o Norberto Peixoto, o Márcio Caim, né? Paulo Dogeiro. Então eu não fico me limitando ó, sou um bandista, eu só tenho que ver um bandista, não. Todo mundo, independente do segmento religioso, tem alguma coisa boa para te passar, algo de positivo para te passar, né? Então, a gente tem que começar a entender, né? A gente já falou um pouco sobre o porquê você está na Umbanda, porquê da gente estar na Umbanda, né? E toda religião ela tem essa subfinalidade, vamos colocar assim, né? Esse subitem, que não é tão sub assim, que eu acho que é o principal. Na realidade, corta esse subitem, esquece isso aí que eu falei besteira. Que é o item principal, a força motriz de toda religião, que é fazer de você, fazer de nós uma pessoa melhor. Se o teu segmento religioso não está te fazendo refletir sobre a sua conduta, não está te fazendo
pensar ou trabalhar para se tornar uma pessoa melhor, ele não está atingindo o fim a que ele se destina, independente de qual seja a sua religião, né? E religião tem diversos significados, mas o mais difundido deles é o religare, né? É o reconectar. Reconectar quem? A nossa fonte divina, a nossa origem. Que é a nossa origem? Deus, Olodumare, né? A Umbanda, né? Para que fique claro e a gente finalize, né? A Umbanda ela é monoteísta, cultua um Deus que é chamado de Olodumare, o Olorum, o Zambi, dependendo, né, da raiz da casa, vai depender muito, mas não tem problema, nome é o que menos importa para Deus. Esse Deus, ele é um Deus supremo, ele é onipotente, ele é onipresente, está em todo lugar, ele é onisciente, todo saber, amor incondicional, né? Às vezes a gente não entende como ele atua na nossa vida, mas ele atua na nossa vida o tempo inteiro, né? E quando a gente fala para confiar nos planos, né, que ele tem para nossa vida, é porque ele tem sim planos para nossa vida. Às vezes são um plano de longo prazo, né? É porque a gente não sabe esperar. A gente não tem paciência, a gente não tem, né, discernimento, aí começa a querer lutar contra, começa a querer. Mas ele existe, ele está presente nas nossas vidas, né? E a gente tem que lembrar de render culto, né, ao Olorum. Muito se fala em Oxalá, Oxalá. Acho que até por causa do sincretismo, dessa associação com o Cristo e tal, a gente entende. A Umbanda é cristã sim, mas a visão da Umbanda de Cristo é completamente diversa da igreja. A gente vê o Cristo como um médium, ou médium supremo, como diz o pessoal do Mirim lá, né? E Cristo é Cristo, Oxalá, Oxalá. Coisas diversas. E não é muito comum a gente ver um culto ao Olorum, né? Cantar para o Olorum. Acho que São Paulo deve ver mais isso, né? Aqui no Rio de Janeiro não é uma coisa tão comum. Eu já fui em alguns terreiros assim, ver se cantar muito para Oxalá, mas cantar para o Olorum, né? Render homenagem ao Olorum não é uma coisa muito comum. Pelo menos eu não vejo, né? E eu rodo alguns terreiros aí, de se ver aqui, não é muito comum, né? Então que a gente entenda que a gente tem sim um Deus supremo, que a gente é sim monoteísta e que os orixás são a manifestação de Deus no nosso plano e, né, dos orixás os guias dentro aí da hierarquia planetária deles, que aí a gente já entra em outro assunto, beleza? A Umbanda não cultua deuses. Deus é um só. Os orixás são a manifestação dele no plano terrestre. Show de bola? Falei demais, né? Não pode deixar eu falar não, senão eu vou embora. Fico o dia inteiro aqui. Valeu.